E aí, pessoal, quem vos fala aqui é Rony Almeida. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar falando com todos vocês. A gente está há alguns dias sem gravar, mas a vontade de gravar ela é imensa. E hoje eu trouxe um tema eh, que vamos lá, venham, vamos discutir sobre a Amazônia. Esse é o intuito principal do canal e a gente poder discutir as coisas que afetam as questões que se passam na Amazônia. Já na tela de fundo aí eu apresento para vocês um lugar chamado Distrito de Castelos de Sonhos. O nome é bonito, realmente, o nome é bonito. Esse é um distrito do município de Altamira que está a aproximadamente 1.100 quilômetros da sede municipal. Em linha reta, isso é menos, com certeza, tá? Só que do ponto de vista da logística, né, que se tem para você chegar até o distrito, você teria que percorrer aí mais ou menos 1.000 km até você chegar no distrito, passando por pelo menos 7 municípios diferentes. Você sai de Altamira, você passa por Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Itaituba, Novo Progresso e, bom, você chega novamente no município de Altamira, no distrito de Castelo dos Sonhos. Rony, e qual é o assunto de hoje? O que nós vamos tratar? E eu estava muito ansioso para poder falar desse tema, porque, assim, para além de uma construção social, de entendimento sobre o assunto, né, em que algumas pessoas fazem, e essas pessoas são a maioria, e elas que detêm o monopólio do discurso sobre a Amazônia, né? A gente vai trazer uma abordagem diferente sobre um aspecto que ele é extremamente deletério para as pessoas, para o meio ambiente e tudo mais. Vamos lá. Pessoal, a gente vai tratar das queimadas na Amazônia. Evidentemente que a gente vai fazer um recorte, esse recorte tem a ver com a região da Transamazônica, com a região da 163, né? Uma vez que a gente vai falar do distrito de Castelo, do distrito de Cachoeira da Serra e, evidentemente, dos outros municípios que estão por ali. E de rebarba a gente vai falar de algumas outras questões, mas o importante é que vocês entendam que isso será uma dinâmica da Amazônia, tá bom? Pode ser que não reflita 100% do que acontece na Amazônia, mas reflete uma parte substancial da dinâmica da Amazônia. E vamos lá. O que a mídia tradicional, o que os centros de pesquisa tratam sobre as queimadas na Amazônia, né? Comumente, a gente trata o tema de queimadas na Amazônia sobre um seguinte viés, sobre um seguinte aspecto. Não que ele seja errado, mas ele não contempla toda a realidade, tá bom? A gente trata o viés da queimada como um produto ou um subproduto do desmatamento, tá bom? Uma vez que eu tenho desmatamento na Amazônia, eu tenho a queimada para literalmente dar vazão àquele material, né, que ficou por ali, e aí vem toda aquela discussão das emissões de gás carbônico, né, da redução dos estoques de CO2 armazenados na forma de floresta, né, e a contribuição do Brasil para o aumento das emissões, né, que vai ser um outro assunto, evidentemente, mais para frente, mas a contribuição do Brasil por conta das queimadas que a gente tem na Amazônia. E aí, literalmente, o povo pega a lenha e desce na gente aqui por conta da ótica do desmatamento, né? Então, e eu ainda quero tratar sobre esse assunto também do desmatamento, uma outra ótica, mas vamos deixar isso mais para frente. Hoje nós vamos se prender apenas à questão das queimadas. Dito isso, a gente fica literalmente entre a cruz e a espada. Como assim que a gente fica entre a cruz e a espada? A gente, por um lado, sofre com a situação da queimada, das queimadas, né, na região. É uma coisa meio que natural para as pessoas que vivem aqui lá por agosto, setembro, outubro, né? A gente está numa condição
de ar muito ruim por conta da fuligem, por conta das emissões, né, literalmente de material particuloso, fumaça, gente, fumaça, né? O trem fumaceia de um jeito que fica uma coisa calamitosa. Gente, a turma sofre com as crises respiratórias e outras questões, outros problemas de saúde, né? E, evidentemente, esse é o período, a temporada de queimadas. E por que eu estou tratando desse assunto agora, dia 15 de agosto? É porque nós estamos literalmente na porta de começar as queimadas na nossa região. E eu quero tratar sobre esse assunto e trazer também a ótica que eu acho importante que a gente se atente no que diz respeito às queimadas da Amazônia. E que a gente pode tratar, a partir desse momento, não somente como queimadas da Amazônia, porque a queimadas da Amazônia é algo mais no sentido de uma queimada provocada e que toda ela é provocada, né? Sendo que, na realidade, o que a gente tem é um grande problema de incêndio florestal descontrolado na Amazônia. E eu vou repetir para que isso fique claro. Para além dos processos de queimada, tal qual a concepção que as pessoas têm que acontece na Amazônia, a gente tem um problema derivado deste primeiro, que é o incêndio florestal descontrolado na Amazônia. E esse incêndio florestal descontrolado, que atinge várias regiões dentro do bioma, ele literalmente é tratado como algo que não exista. Por que, pessoal, que ele é tratado como algo que não existe? É porque é muito mais fácil a gente depositar tudo isso na conta de quem queima de forma ilegal e a gente fazer cara de paisagem, literalmente, e falar assim, ó, os caras estão tocando fogo na Amazônia. Até as girafas já estão se queimando, entendeu? E não assumir a responsabilidade do que esse incêndio florestal ele precisa ser combatido, ele precisa ser controlado, ele precisa ser cessado. E às vezes eu até entendo que não é só porque as pessoas são má, ou ainda porque as pessoas agem de má fé, ou com desonestidade intelectual. Não, não é somente por isso. É porque é muito difícil fazer isso. E, vamos lá. Isso exige o desprendimento de um montante financeiro considerável. Precisa se concentrar. Eu quero mostrar para vocês um registro, né? Um registro do ocorrido em 2024, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês outro município, tá? E outra região, para que a gente pudesse discutir primeiro, para que a gente pudesse discutir depois a situação do distrito. Gente, isso daqui é o município de Corumbá, Ladário também aqui, né? Isso aqui é um recorte do bioma Pantanal. E neste momento aqui, exatamente em 4/7/2024, a gente estava falando do pico de foco de incêndio que aconteceu e que isso foi, literalmente, levado para o Brasil e para o mundo. A questão das queimadas, né, das queimadas vírgulas, tá? Dos incêndios florestais que atingiam, aquele momento, o bioma em questão. E perceba que isso era tratado na mídia, passava em todos os jornais de grande circulação, o trabalho árduo das equipes que ali estavam tratando deste problema, que aqui, que fique muito claro, tá? Que a gente entende que o incêndio florestal é algo gravíssimo do ponto de vista ambiental, social e por aí afora, tá bom?
Então, reconhecendo de forma justa o trabalho das equipes, dos brigadistas que ali estavam para conter as chamas, né, que atingiam aquela região. Então, perceba, isso daqui eu quero dar um foco aqui para vocês darem uma visualizada, que essas regiões aqui, meio marrom com violeta e branco, né, isso daqui são áreas que foram atingidas, né, fortemente por incêndios descontrolados, tá? Percebo que vários municípios, né, foram atingidos, principalmente nas regiões aqui onde, inclusive outros países, né, porque o Brasil faz divisa aqui com Bolívia, foram atingidos também. Então, gente, isso daqui virou notícia internacional, entendeu? Isso aqui virou notícia internacional. Agora eu quero mostrar para vocês o distrito de Castelo novamente. Vamos lá. Isso aqui é o distrito de Castelo. E aí, vou mostrar também aqui. Esse é o distrito de Cachoeira da Serra, que também faz parte do município de Altamira, tá bom? Então, essas aqui são as sedes municipais. A diferença aqui parece que é 45 km de distância um do outro. E esse daqui são os dois distritos, né? Já bem ao sul do município de Altamira e tal. Faz aqui divisa com o município de Novo Progresso, né? E aqui fica Altamira, aqui fica Novo Progresso, e aqui é uma região muito importante nesse contexto. Eu quero mostrar para vocês o que acontece no dia, nesse recorte aqui, de setembro, tá? Vou mostrar aqui um recorte para vocês de setembro. Gente, isso é nuvem? Não, pessoal, isso não é nuvem. Assim, parece brincadeira, mas não é. Todo esse cinza que você enxerga aqui na imagem são nuvens densas de fumaça. Tá bom? São nuvens densas de fumaça. Essa região, neste período, estava acometida de um incêndio florestal de grandes proporções, tá bom? De grandes proporções. E aí eu vou mostrar aqui na sequência, mais ou menos um mês depois, uma cena de outubro, tá bom? Finalzinho, quase final do mês de outubro, né? De 23 de 2 de outubro de 2024. As áreas atingidas, tá? As áreas atingidas. Todas essas áreas aqui que você vê em marrom, um pouco mais escuro, isso daqui foram áreas atingidas por queimadas descontroladas, tá bom? Percebam, eu vou fazer uma medida disso daqui para que vocês tenham noção do que a gente está falando aqui quando a gente fala assim, olha, isso aqui é uma queimada descontrolada. Só esse mosaicozinho aqui, ele tem... não é muita coisa não, quase 20 mil hectares, tá bom? Tá aqui, ó, hectares, 19.500 hectares, que ainda ficou uns pedacinhos aqui que não foi medido, tá? 19 mil, quase 20 mil hectares. Quando você pega as notícias das queimadas no Pantanal, a estimativa de que a área atingida foi algo em torno de 100 mil hectares, né? Na média, né, foi mais ou menos 100 mil hectares, tá bom? Então, se a gente começar a fazer medidas aqui, a gente vai perceber, isso daqui ó, é na margem da BR-163, tá bom? Isso daqui pega a área militar da Rebio, nascente Serra do Cachimbo, queimou tudo. Aqui é 53 mil hectares de área queimada, tá bom? Isso, né? E outras regiões. Isso daqui é dentro do estado do município de Novo Progresso. Isso daqui, evidentemente, é dentro do município de Altamira. Percebam, isso aqui é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Apesar dessa cena, não dá para a gente fazer uma análise muito boa disso, mas eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Eu vou subir o shape de terra indígena aqui para vocês entenderem uma coisa, tá bom? Você está vendo isso aqui, ó? Isso daqui são focos de incêndio dentro da terra indígena, tá bom? Isso aqui são focos de incêndio dentro da terra indígena, tá?
E esses focos de incêndio dentro da terra indígena queimou vegetação nativa de fora a fora, porque isso é uma característica desse bioma que tem aqui, tá bom? Ele queima, mesmo sendo floresta, tá? Nesse período queima sem sombra de dúvidas, tá bom, pessoal? Então, caminhando para a gente fechar essa discussão e tratar um pouco desse assunto, você sabe como que isso daqui era tratado na mídia? Isso daqui era tratada como os focos de queimada da Amazônia aumentam substancialmente para o período. E eu já fiz isso, e como é uma análise um pouco complexa para ser apresentada aqui, eu quero mostrar para vocês uma medida ainda antes da gente fechar, porque tem como a gente fazer isso, eu falo para os nobres acompanhantes aqui do canal, vocês podem fazer isso. Se vocês baixarem os dados de queimadas do INPE, os pontos georreferenciados, você consegue fazer exatamente a trajetória do fogo, tá? Então, é por isso que eu estou afirmando de forma categórica que isso daqui não são focos isolados que queimaram essas áreas, eles são focos descontrolados de incêndio que atingem áreas de forma irregulares, né? Então, se eu pegar aqui essa extremidade dessa área queimada e for até o final dela, em uma linha reta, a gente está falando aqui de um foco de incêndio que ele iniciou e finalizou a 55 km de distância. Eu já fiz análises que chegam a 30, a 60, a 70 km de um foco de incêndio só. Ele começa num lugar e ele vai terminar com 60 km de distância de onde ele iniciou. Mas uma parte considerável desses focos de incêndio, eles iniciam como uma coisa irregular e se torna uma coisa fora do controle e atinge uma grande quantidade de produtores. Essas áreas aqui, eu vou até mostrar isso daqui mais uma vez, essas áreas, boa parte delas, são áreas que estão abertas, que estão em uso, são áreas consolidadas conforme o Código Florestal e estão atingidas. E quem sofre com esse problema são os produtores rurais que, evidentemente, não tem muito o que fazer frente a uma situação como essa. Então, pessoal, eu acho que dentro dessa ótica, né, dessa discussão sobre, evidentemente, sobre a posição em que a Amazônia vive e a posição onde nós somos colocados, né, a gente percebe que, do ponto de vista prático, a Amazônia ela é bonita somente no discurso. A gente não percebe, literalmente, ações, estrutura do Estado para que possa preservar esse patrimônio que é a Amazônia. E fica claro e evidente, né, conforme essa cena de satélite que eu mostrei de 2024, que na possibilidade de haver um incêndio florestal na Amazônia, é simples, ela irá queimar como um todo. Então, sabe o que mudou de 2024 para cá, com relação à Amazônia? Absolutamente nada. Se tivermos esse ano, novamente, e a que tudo indica, teremos, né, condições ambientais favoráveis à propagação do fogo, só basta alguém tocar fogo em algum lugar. Vai virar novamente uma situação extremamente complexa, difícil para as pessoas que aqui vivem, que são os únicos que estão preocupados com isso. Eu não vejo ninguém falando. Olha, o tanto de matéria que eu li a respeito das queimadas no Mato Grosso, né? A ameaça que aquilo estava se tornando a toda a fauna existente, as onças que o pessoal estava fazendo matéria com os animais que estavam se salvando lá no Pantanal e falando, nossa, a onça que escapou do fogo e tal. Eu não sei que perspectiva é essa, mas aparentemente só as onças de lá que tem algum tipo de valor, porque a daqui da Amazônia eu não vi uma matéria nesse sentido, né?
Evidentemente, não tinha ninguém tentando salvar absolutamente, vírgula, vírgula. Você não via a presença do Estado, você não via a presença de nenhuma ONG, você não via a presença de absolutamente ninguém destes agentes. E aqui não é fazendo uma crítica somente por apontar o dedo, não. Eu posso que não é isso. Eu acho que tem uma coisa mais profunda e complexa. Porque as pessoas que vivem na Amazônia, que estão aqui, são as pessoas que tentaram apagar o fogo. Colocaram seus veículos, colocaram seus equipamentos, seu pessoal, tentando salvar cerca, tentando salvar casa, tentando salvar gado, tentando salvar lavoura. Essa é a normalidade da vida cotidiana dos produtores rurais, principalmente dessas regiões onde tem um nível, né, eu vou colocar assim, que estão mais suscetíveis, né, à presença do incêndio. Mas do Estado não, nada. Há uns dias para trás eu vi o governo do Estado do Pará, e perceba, eu acho louvável que o Estado esteja fazendo isso. O Estado estava formando uma brigada de combate a incêndio, né? O Estado que eu falo, bombeiro, aqui do município de Altamira, eu acho que é para atender a região, inclusive. Assim, tinha lá um efetivo, não vou citar números, que nem vem ao caso, mas se essa brigada que estava sendo montada tivesse a responsabilidade de acabar com os focos de incêndio da cidade, da sede urbana do município de Altamira, eu tenho minhas dúvidas se eles dariam conta. Tem dois caminhões de combate a incêndio. Tem dois caminhões de combate a incêndio, equipado e tal, que evidentemente tem que ficar preparado para atender uma necessidade civil, né, dentro da cidade, um prédio que pega fogo, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, brigada florestal, não tem, meu irmão, não tem. O IBAMA, a presença do IBAMA aqui na região é uma coisa só, você já sabe o que é, não preciso dizer o que é a presença do IBAMA aqui. Para isso tem helicóptero. A única coisa que eu vou falar é que para esta finalidade que o IBAMA cumpre na Amazônia, essa sim tem helicóptero. O ICMBio tem helicóptero também para poder fazer algumas ações que vocês já são conhecedores, né? Mas para combate a incêndio florestal, não tem. Não tem. E é isso. E aí, sabe o que acontece? No fritar dos ovos, olha como é que é a perversidade da coisa. No fritar dos ovos, aparece algum burocrata em um determinado lugar, mostrando dado de queimada daqui da Amazônia, colocando tudo na responsabilidade dos desmatadores da Amazônia. E falando assim, bicho, bota dinheiro para mim que nós vamos aumentar as ações de repressão e fiscalização na Amazônia. Aí não falta caminhonete nova, não falta helicóptero efetivo da Força Nacional para poder, literalmente, combater esse tipo de ilícito na Amazônia. Enfim, essa reflexão ela é importante, pessoal. A gente tem que discutir essas questões. A gente tem que discutir esses assuntos, porque a gente vem, ano após ano, sendo tratado, sendo imposto à vontade de terceiros sobre as pessoas que vivem aqui na Amazônia. E nem a própria realidade é respeitada, essa é a grande questão. Mas é isso, pessoal. Em outro momento a gente vai discutir mais sobre esse assunto, mas eu gostaria mais uma vez de reforçar sobre isso. Peço que você curta, comente e deixe seu like aí no nosso vídeo para que a gente possa permanecer trazendo aqui informações sobre a Amazônia. Venha conhecer a Amazônia juntamente conosco. Grande abraço a todos e vamos que vamos. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!